Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a avaliação e tratamento fisioterapêutico. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre mobilização articular. O que é essa técnica, como fazer esse procedimento, quais são as indicações, as contraindicações, os tipos, quando usar de uma forma, quando usar de outra forma, tudo o que você precisa saber sobre a técnica mobilização articular, você vai ver aqui nesta aula. Como de praxe, eu vou sempre sugerir para vocês uma bibliografia que é base aqui para o estudo dessa aula, que vai ser o livro da Carolina Kisner, Exercícios Terapêuticos. Tem o volume mais recente, que é a edição 7 de 2021. Bom, a técnica de mobilização articular é um procedimento passivo usado para problemas de artrocinemática. Então, quando o paciente de vocês tiverem restrição de amplitude de movimento, não consegue fazer o arco completo do movimento, porque a causa desse bloqueio é articular, é um problema dentro da articulação, vocês vão resolver esse problema com a técnica de mobilização articular. As principais indicações são rigidez articular, hipomobilidade, restrição de amplitude de movimento e, em alguns casos, de dor proveniente das estruturas periarticulares. Existe uma maneira de fazer isso com essa indicação de analgesia. A mobilização articular ela pode ser dividida em mobilização e manipulação. A mobilização, você tem os movimentos fisiológicos e os movimentos acessórios. Essa nomenclatura vai muito de acordo com o método que você está estudando. Movimento fisiológico pode ser interpretado como osteocinemático, ou macromovimento. Flexão, extensão, abdução, rotação interna, rotação externa. Já os movimentos acessórios, essa nomenclatura pode ser interpretada como movimentos artrocinemáticos, movimentos intraarticulares das superfícies da articulação, rolamento, deslizamento, giro. Já a manipulação tem duas modalidades. Manipulação brusca, é um movimento súbito de alta velocidade e baixa amplitude. Isso é chamado na osteopatia, na quiropraxia, de thrust. Tá? Ou a manipulação sob anestesia, manipulação anestésica, que é um procedimento realizado geralmente em centros cirúrgicos, em hospitais. O paciente está anestesiado, está dormente, aquela região está com bloqueio do nervo periférico, e é feita uma manipulação sob anestesia. Isso em condições muito específicas, né? É um paciente grande queimado, com grandes queimaduras, com cicatrizes e aderências muito fortes nas articulações, ou um paciente que desenvolveu artrofibrose. Isso atualmente nem está mais tão aqui sendo recomendado por conta do risco de fraturas, né? Tem procedimentos melhores, artroscópicos, para esses casos de aderência por fibrose pós-operatória, tá? Mas nos casos ainda dos queimados ainda é muito feio. Bom, a mobilização articular, ela tem esses 5 tipos aqui. O rolamento, o deslizamento, a aproximação das superfícies e o afastamento das superfícies, né? A tração e a compressão. Tá? Nós vamos ver quando utilizar cada uma delas. Os efeitos por trás, né, os mecanismos por trás dessa intervenção é o aumento na produção do líquido sinovial, manter a extensibilidade das estruturas e dos tecidos periarticulares, a percepção de movimento, quer dizer, capacidade do indivíduo perceber o movimento acontecendo em cada uma das articulações. Isso melhora quando você aplica a técnica de mobilização articular e reduzir a dor, a analgesia, por inibição dos mecanorreceptores. Então, você começa a estimular a articulação e aquele tecido hipersensível, ele começa a ficar menos sensitivo, começa a entender que aquele movimento é natural, é fisiológico e passa a aceitar aquele movimento, interpretando ele como uma não ameaça.
Portanto, a analgesia ocorre por conta desse efeito, desse mecanismo. Algumas contraindicações, obviamente, por exclusão, a hipermobilidade. Se a indicação clínica é a hipomobilidade, a hiper é a contraindicação. Você não vai, num paciente com instabilidade, com hipermobilidade, mobilizar mais ainda. Edema articular extenso, né, um derrame articular muito grande, não é indicado que você faça isso. Fraturas não consolidadas, então nos casos de fratura que estão instáveis, fraturas sem formação do calo ósseo, então não é indicado que você faça isso. E naqueles pacientes que estão com processo inflamatório agudo, sinais flogísticos de inflamação, também não é recomendado que se aplique essa técnica. Durante o raciocínio clínico, você vai pensar que muitas escolas de osteopatia, de terapia manual ortopédica, elas ensinam a teoria de hipomobilidade seguida de hipermobilidade reacional compensatória. O que é isso? É quando um certo segmento da articulação ele reduz a sua amplitude de movimento, reduz a sua mobilidade. O segmento de cima ou o segmento de baixo vai ter que compensar a falta de mobilidade desse segmento. Então, uma hipomobilidade vai gerar uma hipermobilidade à distância, ou nos segmentos articulares suprajacentes ou nos infrajacentes. Tá? Então, sempre que você estiver diante de um paciente com hipermobilidade ou hipomobilidade, procure nas articulações vizinhas se elas estão acima da sua capacidade ou abaixo da sua capacidade. Muito bem, esses são os parâmetros para se realizar o procedimento de mobilização articular. O fisioterapeuta precisa entender sobre grau de mobilização e dose, posição do paciente, posição do fisioterapeuta, posição da articulação, em que amplitude dentro do arco de movimento você vai posicionar para aplicar a técnica, estabilizar o segmento e aplicar a força da mobilização na direção correta. Então, todos esses parâmetros, eles definem como o procedimento da mobilização vai acontecer. Aqui nessas figuras, vocês estão vendo que existem duas maneiras de você realizar a mobilização. Você pode aplicar a força de mobilização e manter essa força durante um tempo, ou você pode aplicar a força de mobilização oscilatória, ou seja, com movimento de vai e volta. Então, aqui nesse quadro, deixa eu ligar o laser aqui para vocês poderem acompanhar. Aqui é o exemplo de mobilização mantida, a seta aqui está contínua, ó. E aqui vocês estão vendo o vai e vem, ou seja, o tipo de mobilização oscilatória. Tanto a mantida quanto a oscilatória tem graus. Então, grau 1, grau 2 e grau 3 da mobilização mantida. Você vê que o grau 1 ele não vai até a resistência dos tecidos. O grau 2 ele vai até o limite dessa resistência dos tecidos articulares. E o grau 3 ele ultrapassa essa barreira do limite tecidual articular e vai até o limite anatômico da estrutura. Já aqui na mobilização oscilatória, você tem 4 graus. O grau 1 e o grau 2 eles não chegam perto da resistência dos tecidos. O grau 3 e o grau 4 ele sempre encosta lá em cima do limite dos tecidos articulares. Bom? Esse outro gráfico aqui ele ilustra melhor esses graus da mobilização do tipo oscilatória. Aqui nesta linha vocês estão vendo a barreira de resistência dos tecidos articulares. E aqui nesta outra linha vocês estão vendo o limite anatômico da articulação. O grau 1 é um movimento oscilatório de pequena amplitude no início do movimento. O grau 2 é um movimento oscilatório de grande amplitude no meio do movimento, ou seja, ele não chega na resistência dos tecidos.
Já o grau 3 é uma mobilização do tipo oscilatória, que ela vai do meio para o final do movimento, ou seja, ela vai até o limite dos tecidos moles. E o grau 4 é uma mobilização oscilatória de pequena amplitude em cima da resistência dos tecidos articulares. Você fica forçando esse limite aqui, tá? Com esse movimento de vai e vem curto. Essas técnicas elas podem ser graduadas do jeito que eu acabei de descrever para vocês. Grau 1, pequena amplitude no início do movimento. Grau 2, grande amplitude no meio do movimento, não atingindo o limite da resistência dos tecidos. Grau 3, é uma grande amplitude no final do movimento, lá na resistência dos tecidos. E o grau 4 é um movimento de pequena amplitude lá no final da resistência, forçando esse limite. E o grau 5 é quando você ultrapassa o limite dos tecidos articulares e vai até o limite anatômico da articulação. Neste outro gráfico, você consegue ilustrar melhor, visualizar melhor, os graus de mobilização do tipo mantido. Você aplica a força de mobilização e segura. No grau 1, você aplica isso com uma força suficiente para deslocar a articulação no início do movimento. No grau 2, até o final permitido pelo limite dos tecidos articulares. E no grau 3, ultrapassando esse limite, indo até a resistência anatômica do osso da articulação. Essas técnicas com translação mantida, elas têm o objetivo, no grau 1, de causar analgesia. No grau 2, de manter a amplitude de movimento existente. E no grau 3, de aumentar a amplitude de movimento, porque você está ultrapassando aquele limite imposto pelos tecidos articulares. Já na mobilização do tipo oscilatória, vocês estão vendo aí que nós temos o grau 1 e o grau 2 com o objetivo de analgesia, inibir os mecanorreceptores da dor, e o grau 3 e o grau 4 com o objetivo de aumentar a amplitude de movimento. Você já está forçando mais a articulação. A velocidade no grau 1 e no grau 4, que são aquelas de pequena amplitude, você faz isso em alta velocidade. O grau 2 e o grau 3 são as de grande amplitude, você já faz isso com a velocidade um pouco mais ritmada, um pouco mais cadenciada. No tópico mobilização articular, existe um equipamento que por muito tempo ficou na moda, chamado CPM. É uma sigla em inglês para mobilização passiva contínua. Era um aparelho, né, que ele faz o movimento naquela articulação com ritmo, com velocidade e com amplitude programados do computador. Então você programa isso e aí o aparelho fica movimentando aquela articulação. A ideia desse dispositivo mecânico era para que nos pós-operatórios imediatos os pacientes já estivessem movimentando a articulação para evitar trombose venosa profunda, rigidez articular no pós-operatório, melhorar a amplitude de movimento nessa recuperação, etc, etc. Esses eram as propostas, né? A ideia era muito boa. Só que quando os estudos clínicos começaram a ser feitos, viram que isso não tinha um efeito adicional que valesse a pena numa questão de custo-benefício. Esses são os principais estudos recentes sobre o CPM. Esse primeiro estudo aqui é um consenso da ASPETAR, que é um grande centro de pesquisa no Oriente Médio, mostrando que não houve diferença quando eles compararam com um grupo de pacientes que foram orientados a realizar exercícios ativos neste pós-operatório. Mesma coisa essa outra revisão, publicada no Jornal Britânico de Medicina Esportiva, em que eles mostraram que não foi eficaz durante a primeira semana após a reconstrução do ligamento cruzado anterior, quando comparado à mobilização ativa do fisioterapeuta.
Ou seja, se o paciente tem um fisioterapeuta ali à sua disposição para fazer esse pós-operatório imediato, a CPM ela não agrega valor. Agora, se esse paciente não tem orientação de um fisioterapeuta, não tem um acompanhamento de um fisioterapeuta, esse dispositivo mecânico já ajuda para esses pacientes. Então, eu estou falando aqui da perspectiva de efeito adicional ou efeito comparativo com um fisioterapeuta ali fazendo o exercício, fazendo a mobilização. Mesmo assim, nós vemos aí recentemente grandes astros aí, seja esportivos ou na mídia em geral, eles fazendo uso da CPM, né? Fizeram o pós-operatório, estão lá com a sua CPM, publicando, divulgando. Quer dizer, quem tem grana para pagar, paga. Mal não faz, só não é superior. Então, se você tem grana para pagar, não tem problema. Bom, nesse tópico aqui da mobilização articular, é importante nós relembrarmos alguns conceitos importantes da biomecânica. O primeiro deles é a regra do côncavo e do convexo. Tá? Então, nós precisamos lembrar como é que funciona essa relação de côncavo e convexo das superfícies articulares. Então, vocês estão vendo aqui uma superfície articular côncava e uma superfície articular convexa. Lembra que a regra do côncavo e convexo diz que sempre que a superfície convexa tiver movimento, rola para um lado, desliza para o outro. Quando a superfície côncava está movimentando, é o contrário. O rolamento e o deslizamento são para o mesmo lado, tá bom? Nessa regra aí de artrocinemática, nós temos aqui um exemplo do joelho, em que vocês estão vendo o fêmur movimentando. Então, portanto, aqui está ocorrendo um rolamento posterior com um deslizamento anterior, já que o côndilo femoral é convexo. Então, rola para um lado, desliza para o outro. A diáfise do fêmur está rolando para trás, então a epífise está deslizando para frente. Tá? Esse foi o cidadão que foi o precursor desse estudo, né? O Fred Kaltenborn. O conceito de Kaltenborn ele leva em consideração prioritariamente a regra côncavo e convexo e o plano de tratamento, que é a direção em que a força de mobilização vai ser aplicada, respeita a regra do côncavo e convexo. Então, por exemplo, nós estamos aqui numa articulação vertebral em que existe uma inclinação dessa faceta articular. Então, a força de mobilização vai ser angulada nessa direção da articulação. Já anos mais tarde, veio um outro fisioterapeuta chamado Brian Mulligan, que desenvolveu o conceito Mulligan, em que ele aprimorou e desenvolveu as técnicas de NEGS, SNEGS e MWM, com essas nomenclaturas aqui para deslizamentos articulares momentâneos ou sustentados, mantidos, ou mobilização com movimento. Tá? Vocês vão estudar isso mais quando estiverem fazendo um curso de Mulligan ou alguma disciplina de recursos terapêuticos manuais e manipulativos. O Brian Mulligan, no início, ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da falha posicional. Nessa teoria, ele afirmava que depois de um trauma, depois de uma lesão, a articulação poderia assumir uma posição ligeiramente anormal, ou seja, ocorria ali uma incongruência entre as superfícies articulares. E isso poderia bloquear a artrocinemática, os rolamentos e os deslizamentos dessas superfícies articulares, e isso poderia impactar no movimento fisiológico, no macromovimento. Isso seria invisível no exame de imagem, numa radiografia, numa ressonância de imagem, mas era perceptível no exame físico de mobilidade intraarticular. Então, essa restrição de amplitude de movimento seria causada por essa teoria de falha posicional, anos mais tarde chamado aí na quiropraxia de subluxação, enfim. Hoje nós sabemos que nada disso, dessa teoria,
foi comprovada, e nós basicamente realizamos os deslizamentos articulares no sentido em que causa melhora do sintoma e aumento da amplitude de movimento. Restaurando o alinhamento normal resultará na diminuição da dor e aumento da função. Isso era o que se acreditava lá no começo. Depois veio um outro fisioterapeuta chamado Geoffrey Maitland, que desenvolveu as técnicas de PA central e variante, pressão transversa, movimento longitudinal e rotação. Todos esses grandes pensadores aí da fisioterapia, o Kaltenborn, o Mulligan e o Maitland, foram extremamente importantes no desenvolvimento das técnicas de terapia manual ortopédica. Tanto é que eles são membros fundadores da Federação Internacional de Terapia Manual Ortopédica, né? Então, assim, a técnica de mobilização articular que nós conhecemos hoje, em muito se deve ao que esses precursores da técnica desenvolveram, cada um no seu método, no seu conceito, e que foi avançando ao longo dos anos. Nós temos então a técnica de tração articular. Essa técnica ela pode ser feita aqui no ombro, no eixo longitudinal, você tracionando o ombro para baixo aqui, você vai acabar separando as superfícies articulares. Ou você pode fazer uma tração pura, apenas e tão somente afastando as superfícies articulares. Você pode fazer uma tração no eixo longitudinal do membro superior ou inferior, ou pode simplesmente afastar as superfícies articulares propriamente ditas. Aqui, vocês estão vendo agora a compressão articular, é quando você aproxima essas superfícies articulares, seja ela de qualquer segmento que for, aqui no sentido de dar mais estabilidade para essa articulação. Tá? Aqui nesse exemplo, eu estou mostrando para vocês uma técnica de descompressão do quadril no eixo longitudinal do membro inferior, usando aqui uma faixa de Mulligan para me ajudar a fazer uma força de tração maior. Tá? Já aqui nesse outro slide, vocês estão conseguindo ver alguns exemplos de mobilização articular do quadril. Aqui eu estou utilizando uma cinta de Mulligan para poder puxar o fêmur do paciente em extensão, enquanto a minha mão aplica uma força no vetor de força anteroposterior, neste vetor de força aqui. A esta filmagem eu estou fazendo a mesma coisa daqui, só que em vez de estar com a cinta de Mulligan me ajudando, eu estou com o meu braço fazendo a força. Muito mais difícil, o fisioterapeuta ele aplica muito mais força e cansa muito mais. Neste outro exemplo, ó, o fisioterapeuta com o corpo está fazendo uma alavanca de movimento para flexão do quadril. Ó, você está vendo que a perna do paciente está aqui pendurada. Eu estou com o meu ombro empurrando para a flexão do quadril e as minhas duas mãos entrelaçadas na virilha do paciente, na região anterior, está fazendo uma força para fazer um deslizamento no sentido posterior da cabeça do húmero. E aqui, com o paciente em decúbito lateral, eu estou fazendo um deslizamento caudal da cabeça humeral. Então, essas duas aqui é para poder ganhar movimento de extensão e hiperextensão. Essa aqui é uma mobilização para ganhar flexão do quadril. E essa aqui é uma mobilização para ganhar abdução do quadril. Neste outro exemplo, vocês estão vendo aqui fotos de mobilização articular do joelho. Tá? Essa central aqui, o fisioterapeuta está aplicando um vetor de força para fazer uma tração do joelho, esse plano vertical. Aqui vocês estão vendo a mão posicionada para fazer uma gaveta anterior, um deslizamento anterior. Aqui a mão está posicionada
para fazer uma gaveta posterior, um deslizamento posterior. Aqui vocês estão vendo uma mobilização no sentido de lateralizar os platores da tíbia, e aqui uma mobilização no sentido de medializar os platores tibiais, tá? Então, cada mobilização dessa tem um objetivo, né? No deslizamento anterior da tíbia, você quer ganhar extensão. No deslizamento posterior da tíbia, você quer ganhar flexão. No deslizamento lateral da tíbia, você quer ganhar varo. No deslizamento medial da tíbia, você quer ganhar valgo. Então, cada artrocinemática tem o objetivo de ganhar um respectivo amplitude de movimento. Para o vídeo aqui agora, olha para essas fotos e tenta identificar qual é a mobilização que está sendo feita para ganhar qual amplitude de movimento. Para um pouquinho, faz esse exercício e depois continua o vídeo. Aqui, vocês estão vendo uma mobilização de anteriorização da tíbia usando o cinto de Mulligan, e aqui uma técnica também de mobilização da tíbia usando também um cinto de Mulligan. E nessas 4 fotos aqui, mobilização patelar. Neste exemplo aqui, vocês estão vendo os dedos, os polegares aqui, empurrando a patela para a lateral. Aqui vocês estão vendo os indicadores no bordo lateral da patela, empurrando para medial. Aqui vocês estão vendo a mão inferior fazendo uma força para o sentido da cabeça do paciente, superior, e aqui a mão de cima fazendo uma força, empurrando a patela na direção caudal inferior. E aqui nós chegamos nas fotos exemplificando o tornozelo. Aqui vocês estão vendo uma tração tibio-társica, uma tração global tibio-társica no eixo longitudinal. Aqui vocês estão vendo uma mobilização em que eu estou puxando o talos para frente, um deslizamento anterior do talos. Aqui uma mobilização em que eu estou empurrando o talos para trás, um deslizamento posterior do talos. E aqui um movimento varizante do retropé no calcâneo, na articulação subtalar. E exemplos de mobilização no ombro. Aqui vocês estão vendo nessa primeira foto um deslizamento anterior para ganhar o movimento de pausa o vídeo e pensa na resposta. Aqui fazendo uma mobilização no sentido caudal para ganhar o movimento de pausa o vídeo, responde aí o que você acha. E aqui uma mobilização no punho do paciente. Aqui é uma mobilização em que eu estou estabilizando o rádio e a una, né? Estou mobilizando o rádio e a una. E o paciente está com a mão supinada, né? Com a palma da mão para cima. E eu estou fazendo uma força na direção de radial para unar, ou seja, de lateral para medial. Estou empurrando os ossos do carpo num deslizamento medial. Isso para ganhar a abdução do punho, ou desvio radial do punho. Todas essas fotos que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão encontrar na playlist de videoaulas práticas. Então, todas essas técnicas têm uma videoaula com o paciente simulando, demonstrando, para vocês poderem entender, sem ser por foto estática, mas no vídeo, em movimento, cada um dessas técnicas que eu estou mostrando aqui. Chegamos ao final da nossa aula de mobilização articular. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui. Eu e minha equipe vamos responder prontamente todas as suas dúvidas. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau.